Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento de comemoração dos 30 anos do Infarmed. Este sobre farmacovigilância envolver o cidadão. Com a permissão de Sua Excelência o Ministro da Saúde, vamos dar início à sessão de abertura. Tem a palavra o Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, Dr. Rui Santos Ivo. A todos, queria começar por dar as boas-vindas, agradecer ao Sr. Ministro da Saúde que está connosco a partir de Lisboa. Penso que o Sr. Ministro está a querer fazer aqui este equilíbrio entre Lisboa e o Porto. O Sr. Ministro é do Porto e hoje somos nós que estamos aqui. O Sr. Ministro está em Lisboa, mas penso que o Sr. Ministro que nos esteja a ouvir. Queria, em nome do Conselho Diretivo do Infarmed, que estou aqui com o meu colega, o Dr. Carlos Alves, agradecer a presença nesta sessão e ficamos muito reconhecidos por, sabendo das limitações da agenda, poder estar connosco, ainda que por esta via. Queria aproveitar estas breves palavras introdutórias para dar as boas-vindas a todos os que estão aqui. Uma referência a alguns dos representantes das entidades, o professor João Costa, que está aqui a representar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Penso também estará o Sr. Enfermeiro Hélder Teixeira de Sousa a representar a Ordem dos Enfermeiros, a Sra. Professora Maria José Diógenes, da Sociedade Portuguesa de Farmacologia, o Paulo Gonçalves, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, a doutora Maria Teresa Almeida, da Associação Nacional de Farmácias, também um cumprimento à doutora Elisa Leão Teles, do Hospital de São João, e que vai estar aqui no painel de uma matéria que conhece muito bem, as doenças raras. Também um agradecimento aos nossos convidados que estão connosco hoje, e temos aqui a Linda Armarque do LAREB, a entidade que tem a responsabilidade da farmacovigilância nos Países Baixos. Temos também o Marco Koreniak, da European Liver Patients Association. Também uma saudação muito especial à Alessandra Paixão Dias, da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, a nossa congénere brasileira. É um gosto tê-la aqui também connosco nesta sessão. Também uma saudação à Ana Sampaio, que também está aqui, que vai estar à tarde também num painel. Um cumprimento a todos os representantes e elementos das unidades de farmacovigilância que integram o Sistema Nacional de Farmacovigilância do Infarmed, no fundo, os pilares da estrutura nacional de farmacovigilância. Também cumprimento a doutora Márcia Silva, que é a diretora do nosso Departamento de Farmacovigilância do Infarmed. Obviamente, todos os colegas do Infarmed que aqui estão e que puseram de pé esta iniciativa. É uma iniciativa muito importante para nós, integra-se nos 30 anos do Infarmed. É uma sessão que hoje vai ser dedicada à farmacovigilância, mas com um enfoque na participação dos cidadãos. Ao fim e ao cabo, os signatários desta atividade que visa dar a segurança sobre a utilização dos medicamentos. Ela é extremamente relevante e nós hoje vamos ter aqui esse debate, essas perspectivas, no sentido de uma maior integração, maior articulação, não só com os profissionais de saúde, mas sobretudo com os cidadãos, e também olhando agora para as ferramentas novas que a tecnologia nos traz e que podem ser instrumentais exatamente para esse mesmo envolvimento. Portanto, penso que vamos ter aqui um dia muito rico. O Dr. Carlos Alves depois também terá a oportunidade de estar mais tempo convosco do que eu. Eu tenho o maior gosto em estar aqui de manhã. Mais uma vez, agradeço a todos os estarem, desejo um excelente dia de trabalho, agradeço muito ao Sr. Ministro da Saúde o poder juntar-se a nós e, Sr. Ministro, dou-lhe agora então a palavra para abrir esta sessão desta nossa iniciativa. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom dia a todas e todos, meu caro Dr. Rui Santos Ivo, Presidente do Infarmed. Cumprimento a si e cumprimento todos os que estão presentes neste importante evento sobre farmacovigilância e, sobretudo, sobre o envolvimento do cidadão na farmacovigilância. A ciência, nomeadamente as ciências da vida, representa um ganho incomensurável para a humanidade. São responsáveis por mais longevidade, maior qualidade de vida, mais tempo e vida em família e em comunidade, por uma sociedade mais produtiva. E não haja dúvida nenhuma que uma grande parte desse ganho advém dos medicamentos. E é verdade que hoje acho que ninguém contesta o poder curativo dos medicamentos, mas também todos sabemos que os medicamentos não são desprovidos de risco
e de efeitos secundários. E que isso nos deve motivar uma especial atenção. Isto é, não podemos falar dos benefícios dos medicamentos sem falar também dos seus riscos, dos seus efeitos secundários, e é desta relação que resulta a definição da segurança. A maioria dos participantes deste encontro sabe até porventura melhor que eu, que a vigilância do medicamento não termina com os ensaios clínicos, que são necessários para que ele possa ser aprovado e introduzido nos diferentes mercados farmacêuticos, nomeadamente no mercado português. Os ensaios permitem-nos obter informação que é absolutamente essencial sobre a segurança dos medicamentos, nomeadamente sobre os seus efeitos indesejáveis mais comuns e as interações com outros medicamentos que possam ser administrados em simultâneo, como muitas vezes acontece na vida real. Contudo, esta informação é limitada. Os ensaios não refletem, todos o sabemos, as condições normais de utilização de um medicamento. A vida real é, apesar de tudo, diversa da realidade que nós organizamos para os ensaios clínicos. Por isso, o conceito de farmacovigilância é tão relevante. Um processo de monitorização e avaliação de medicamentos após a sua introdução no mercado, com o objetivo de identificar, compreender e prevenir os riscos associados a outros medicamentos. Esta utilização da farmacovigilância é cada vez mais ampla e é muito importante para a sociedade que assim seja, porque são também cada vez mais amplos o leque de medicamentos e as suas potencialidades terapêuticas. Nos dias que correm, a continuidade é um fator-chave na vigilância dos medicamentos, uma vez que é fundamental interpretar integralmente os dados que foram recolhidos na fase pré-clínica da avaliação de medicamentos, as chamadas fases 2 e 3, e também durante os estudos de fase 4, ou seja, durante aquilo que são as avaliações realizadas após a introdução dos medicamentos no mercado. Desta forma, é fundamental que durante o período de comercialização do medicamento a sua segurança seja monitorizada, não só para a detecção eficaz e precoce de reações adversas, são vários os casos em que isso aconteceu, como para completar e melhorar a informação sobre o medicamento. A farmacovigilância serve em primeiro lugar o cidadão, o utilizador dos medicamentos. A segurança dos cidadãos, neste caso particular dos doentes ou consumidores de fármacos, é uma peça central do processo de farmacovigilância e é o seu objetivo máximo. O seu contributo, o contributo do cidadão, é essencial para a criação de um sistema de notificação robusto e eficaz, com a vantagem de aportar ao sistema uma nova dimensão, com indicadores como o impacto na qualidade de vida, a descrição da primeira pessoa dos efeitos adversos, é muito importante centrar na pessoa dos efeitos adversos, a detecção precoce, apenas para refletir os aspectos mais distintivos. É verdade que, apesar de ser uma atividade essencial para garantir a segurança, muitas vezes os cidadãos não têm conhecimento sobre a sua importância e como podem contribuir diretamente para este processo. Por isso considero fundamental o envolvimento das pessoas de forma ativa, que permita consciencializar as pessoas para a importância de reportar os efeitos adversos, dando às pessoas educação, acesso à informação, transparência e capacitação. Creio que em todos estes eixos temos feito progressos significativos, quer seja ao nível das campanhas direcionadas para os utentes e profissionais de saúde, quer através da promoção do acesso à informação e transparência através das novas ferramentas eletrónicas de reporte. Em 2021, registaram-se mais de 39 mil notificações de casos de suspeita de reações adversas a medicamentos. 39 mil. Em 2001 foram pouco mais de 1000. E vejam a diferença nestes 20 anos. E quando em 1992 o Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado, houve 9 reportes. 9 reportes em 92, 1000 reportes em 2001, mais de 39 mil notificações em 2021. A principal fonte de notificação das reações adversas são os profissionais de saúde. 55% das notificações. E depois segue-se a indústria farmacêutica com 32%. A verdade é que os próprios utentes podem reportar reações adversas ao Infarmed ou através de canais específicos, como as farmácias ou os centros de saúde, mas esse é o número de casos em que isso ocorre
é ainda relativamente desigual, embora vamos supor que muitos dos casos reportados, quer pelos profissionais de saúde, quer pela indústria, são reportados a partir de notificações dos próprios utilizadores. Mas queremos progredir, queremos aumentar o envolvimento do cidadão. A notificação das reações adversas é voluntária, mas é fundamental e é preciso que todos tenham consciência disso. Com mais envolvimento do cidadão, podemos contribuir para detectar mais efeitos adversos, melhorar a qualidade da informação disponível e contribuir para maior segurança no uso de medicamentos. Naturalmente, uma parte disto passa pela simplificação. É essencial simplificar o processo de notificação e estamos a trabalhar nisso. Prova disso é a atenção dada à campanha de vacinação contra a Covid-19, iniciada em dezembro de 2020, com uma elevada adesão em Portugal e com um grande impacto no número de notificações. Tendo um aumento de 270% de reportes em 2021, face a 2020, 63% destes reportes foram relativos à vacinação para a Covid-19. Outro aspecto relevante que temos forçosamente de considerar é a utilização das novas fontes de dados de informação, como as redes sociais, a Big Data e a Real World Evidence, o que representa um desafio adicional, uma vez que a tomada de decisão em relação à avaliação benefício-risco de um medicamento tende a ser cada vez mais complexa. Todos estes elementos têm que ser incorporados na nossa avaliação. Face ao aumento da complexidade e disponibilização de informação e exigência do cidadão, é importante garantir no futuro recorremos a metodologias transparentes e a sistemas e tecnologias de informação mais robustos e mais abrangentes. Este é, portanto, um desafio multifatorial e todos temos um papel a desempenhar na farmacovigilância. A farmacovigilância diz-nos respeito a todos, aos agentes do sistema de saúde, às instituições do sistema de saúde e aos cidadãos. Juntos podemos promover uma cultura de segurança e de responsabilidade no uso de medicamentos e assim estaremos em melhores condições de promover uma farmacovigilância eficaz ao serviço da proteção dos doentes. Desejo todo o sucesso a esta iniciativa, que uma vez mais cumprimento e agradeço a vossa atenção. Bom trabalho. Com a permissão de Sua Excelência o Ministro da Saúde, damos por encerrada a sessão de abertura. Vamos, de seguida, dar início à apresentação Sistema Nacional de Farmacovigilância com e para o cidadão. Chamo ao palco a doutora Márcia Silva, diretora da Gestão do Risco de Medicamentos do Infarmed. Muito bom dia a todos. Muito obrigada por estarem cá. Cabe-me a mim, então, começar aqui com a sessão das apresentações. E já, sem demoras, vamos passar, então, a iniciar. E tenho que fazer aqui uma contextualização histórica. E tudo começou em 92, na sequência da integração de Portugal na CEE, então CEE, e que estipulava que os Estados-membros deveriam implementar um sistema de recolha sistemática de reações adversas. E foi isto que deu origem à criação do Sistema Nacional de Farmacovigilância em 1992. Em 1993 são então lançadas a regulamentação e é criado o Infarmed. É nesse mesmo ano, em 93, que são lançadas a primeira regulamentação para a criação da Agência Europeia de Medicamentos, que veio a ser efetivada em 1995. E era neste sistema que nós estávamos inseridos. Vamos dar aqui um salto em termos de anos e houve em 2012 uma alteração substancial da legislação de farmacovigilância, isto motivado por diversas questões de segurança que precisavam de tornar o sistema mais robusto. E com esta alteração do sistema da legislação em farmacovigilância que se permitiu e se convidou os cidadãos a fazerem parte da tomada de decisão.
Mais tarde, em 2017, e com o desenvolvimento das novas tecnologias, houve então a atualização do nosso sistema de recolha de notificações de reações adversas e foi atualizado o portal RAM, e nós designámos na altura um novo portal RAM, que se quis um sistema mais responsivo e que permitisse a utilização do portal em qualquer dispositivo móvel com ligação à internet. Foi também em 2017 que a Agência Europeia de Medicamentos promoveu a primeira audiência pública e que estava relacionada com os valproatos. E, portanto, foram chamados os cidadãos e as associações de pessoas com doença a dar a sua opinião sobre este classe de medicamentos, porque a sua opinião importava para a tomada de decisão. Mais tarde, o mundo viu-se envolvido com uma pandemia e, mais uma vez, foi muito importante a participação de todos com esta pandemia. Portanto, os cidadãos foram, de uma forma sem precedente, convidados a dar a sua opinião, quer a nível das necessidades que tínhamos sentido, quer também a nível das notificações de reações adversas para conseguirmos melhor caracterizar a segurança das vacinas que estavam agora a ser utilizadas. E agora vamos ver qual é que será o rumo para um futuro. Mas voltamos então aqui em 1992 e esta foi a primeira notificação de utente que nos chegou ao nosso portal RAM. Foi a 24/7/2012. E desde aí, a participação dos utentes no Sistema Nacional de Farmacovigilância não parou de aumentar. Portanto, isto é a comparação entre o total de notificações recebidas no nosso portal e assim naquele azul mais clarinho temos então o número de notificações que nos chegou por parte de utentes, não profissionais de saúde. Portanto, verificamos que tem havido um aumento constante. Claro está que tivemos ali um pico em 2021, mas que é o reflexo da administração massiva das vacinas contra a Covid-19. Mas será que este estado nos chega? Pois, um farmacovigilante é, na sua essência, uma pessoa inconformada, quer sempre saber mais, é interrogativo, gosta de questionar, gosta de querer saber mais e não fica parado à espera que as coisas chegam. Isto é a caracterização de uma farmacovigilância ativa, que é aquilo que nós queremos hoje e veio na sequência da alteração à legislação em 2012. E foi então isso que aconteceu precisamente este ano, quando a Unidade Regional de Farmacovigilância do Alentejo, do Centro-Norte Alentejano e a Universidade de Évora nos lançaram um desafio. Contactaram-nos e, no sentido de juntos irmos falar com a população e tentar perceber onde é que nós podemos melhorar. E então não há nada como começar pelo início. É a vigilância dos efeitos secundários dos medicamentos. O que é isso? Desconheço. Penso que é uma vigilância nas farmácias ou dos medicamentos para verificar se estão a ser tomados como deve ser. Sim. Nós temos isso nas aulas assim muito geral. Sim. Bom, com estas questões, nós percebemos que há alguma noção da definição de farmacovigilância. Mas não parámos com esta pergunta, não é? Queríamos perceber o verdadeiro estado da literacia em farmacovigilância. E resolvemos então questionar os cidadãos o que fariam se tivessem um efeito indesejável. Está a tomar um medicamento e sente um efeito indesejável, o que faria? Se calhar sentava e bebia um copo de água para ver o que é que acontecia a seguir. Falava à minha filha que é enfermeira. Ligava logo à minha médica. Eu nem chegava a tomar, que era diferente. Eu ia para logo à farmácia, isso era a primeira. Ligava para a linha 24. Pois que ia à farmácia, primeiro que tudo. Consultava o portal RAM. Ligar para o SNS 24. Tem que contactar o médico. Transmitiria provavelmente ao farmacêutico e ao médico que tivesse receitado. Às vezes eu parava de tomar, ou tomava menos vezes. Llamaría a mi médico lo primero para preguntarle qué es lo que me está sucediendo. Alguma providência de aconselhar-me com alguém responsável que soubesse mais que eu. Ir à farmácia ou qualquer coisa. Bom, as respostas parecem bastante claras, não é?
dirigiam-se a alguém que os pudesse aconselhar e que percebesse mais sobre o assunto. Mas nós queríamos saber ainda mais, não é? Sobre a literacia em farmacovigilância. E será que os cidadãos sabem para que é que serve a notificação de reações adversas? Qual é que acha que é a importância de reportar esse efeito indesejável? Se há algum problema grave de saúde, Para alertar, inclusivamente lá na informação do medicamento, aquele efeito. E qual é que será o conhecimento que as pessoas têm sobre a plataforma criada para esse efeito? Conhece o portal RAM? Também não. 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 Bem, estas últimas respostas dão um indicativo de que ainda há muito para fazer nesta matéria. Bom, e não podia deixar aqui de endereçar o meu agradecimento à equipa de rua, à doutora Ana Adivinha e à doutora Margarida Perdigão, da Unidade de Farmacovigilância do Centro e Norte Alentejano, e ao doutor João Paulo, da Direção de Gestão de Risco de Medicamentos do Infarmed, bem como à restante equipa que participou neste evento e também na elaboração do vídeo. Muito obrigada. Bom, e em termos regulamentares, para contextualizar onde é que já temos a participação do utente, e olhando aqui para o enquadramento, nós vemos que neste momento os utentes já participam na totalidade dos passos da avaliação dos medicamentos, desde a fase em pré-AIM até à fase de pós-autorização de introdução no mercado, em que, nomeadamente na avaliação da segurança dos medicamentos, bem como na revisão da comunicação de segurança sobre os mesmos. Mas será que nos damos por satisfeitos? Bom, claro que não. Nós temos um rumo que está traçado para seguir e queremos estabelecer a nossa própria rede de colaboração. E, portanto, neste momento, o Infarmed já se encontra a delinear os próximos passos. E a Direção de Gestão de Risco de Medicamentos e o projeto Incluir, ambos do Infarmed, encontram-se já a tentar estabelecer uma linha para haver uma capacitação das associações de pessoas com doenças, no sentido de eles também serem os nossos embaixadores de farmacovigilância, para que todos juntos, o Infarmed, as associações e os cidadãos, formemos uma rede robusta e colaborativa, sempre com o objetivo último da farmacovigilância, que é a promoção da saúde pública. Muito obrigada a todos. Chamo agora ao palco Linda Harmark, do Centro de Farmacovigilância Lab dos Países Baixos, que nos vai apresentar a detecção de sinais de segurança, o papel das notificações dos cidadãos. So this is not my presentation. This is Lisa's presentation. What did you just have to? Okay. Okay. Thank you. So, I want to congratulate Infarmed on their 30th anniversary, and I think it's fantastic that you organize a whole symposium about this very important topic of involving citizens in pharmacovigilance. My name is Linda Hermark. I come from the Netherlands, where I've been working in pharmacovigilance for about 20 years. And I think the value of patient reporting in pharmacovigilance has been varying. Well, the perception of the value has been varying. When I started in pharmacovigilance some 20 years ago, there were a lot of doubts about, can patient report really contribute to pharmacovigilance? Will it not only create noise, or will it not flood our pharmacovigilance system so we cannot be able to do anything? Will it take all our resources? So we had quite a lot of discussions at our center, but finally we introduced patient reporting in 2004. And we are very happy that we did so, because it has given us a lot, both in terms of signal detection, as I will describe to you in these presentations, but also in our way
of looking at pharmacovigilance, at what really matters in pharmacovigilance. What is it that you want to achieve when you work in pharmacovigilance? I think involving patients in that work has really changed how we look at it. So I think that patients bring on their own unique perspective to pharmacovigilance, and I hope I will be able to share at least what that perspective has given us at our center in these past years. So when we talk about signal detection, the basis is, of course, to get reports of adverse drug reactions from patients. And I understood that you recently introduced a new web portal for reporting. And this study was done in 2017, 5 years after the introduction of patient reporting system in the European countries. And still you see there that the reporting rate was very, very low. I hope that since this study was done, that the reporting rates are going up. And you also saw that COVID-19 has been really a challenge for pharmacovigilance centers, but also a sort of golden opportunity to show why are you important and why are also citizens very important. Because when healthcare systems are overloaded, when you have a pandemic situations, citizens are very well equipped to say what happened to me after the vaccination, so you can get those reports. So in my country, I think we got around 200,000 reports of COVID vaccines, and the majority of those we got from patients. So when people report, I don't know, how many of you have ever reported a side effect? A few. Yes, I'm very happy. Some more hands coming up. So what we usually have, we have this field where we say, please fill in the side effect that you experience. And we call this field the primary source description. So someone can say, well, I got acne. Some are very concise and say, well, I got acne. Some say more a bit the symptoms that they have, you know, pain in the muscle and joints. It feels like I have the flu. And some give some more information like red allergic patches on the skin, particularly on the back. And what we do when we work in pharmacovigilance and when we work in trying to find new side effects, we have to code this information that is given to us. So we have to put a code in it because otherwise we cannot find it again when we try to analyze our data. So I have to reduce or translate the text that is given to me by the reporter, be it a healthcare professional or a patient, and put it in what we call a MEDRA code. So acne is quite easier, is acne. The influenza-like symptoms is also quite easy. But you see the last one, I have quite a lot of text. I have to reduce it to a single code. So what we do when we do what we call signal detection, and that actually means looking for new things. A lot of countries base their signal detection on that they look for combinations of a drug, which I have here, and adverse drug reactions, which I have coded then in my MEDRA coding. And then I see how many reports I have, and I have a sort of what I call a measure of disproportionality. So actually a measure that can tell me, does this drug event combination occur more often in the database than other combinations? And on basis of these kind of things, I can say which drug event pairs would be most interesting to look at. So in that case, for example, in this one, and these numbers are fake, the disproportionality numbers, so please don't try and calculate it. So for example, I just want to highlight the SSRIs and aggression. So when you see SSRI and aggression in this form, just as numbers, that's just interesting. Would that trigger your interest to look further at this? There's some are a bit nodding. Okay. So we had received 87 reports on aggression associated with the use of SSRIs. And about half of these were from consumers. And at that time, when we did this analysis, there were controversy in the literature about whether SRIs would have a beneficial or harmful effect on aggression.
But aggression was already mentioned in the SMPC of various SSRIs, except for those of fluoxetine, fluvoxamine, and paroxetine. So then you can think, why would you spend time on this? Because, you know, it's known for some drugs, it's controversial. What triggers you to look into this? And what triggered us to look into this association was that the patient reports very vividly described the severity of reaction and the circumstances under which the aggression occurred, but also the impact of it. So if you read the second bullet, they mention that they severely injure others, for example, their own children. Some try to attempt murder, and also as effect of the aggression, some parents had the children removed from their homes and the foster care because they could not take care of their children more because they were so aggressive. Also the aggression leading to restraining orders, also to come into fights, you know, very heavy fights where you smash bars. So I think it was the severity and what happened because of the aggression that really led us to think we have to do something about this. And this is just one story from one patient that told us what did the aggression do to him or her. And also what is very interesting to see is they often say that they try to contact their healthcare professionals. They are desperate, you know, they don't recognize this behavior in themselves. They try to contact the healthcare professional, but the healthcare professional does not recognize it as an adverse drug reaction and don't think it can be caused by the drug. So I think that's one of the things that patient reports can bring to us, that we really understand what's happening to patients and what impact this has on their lives. So, when we talk about signals, we talk about something new. And when I started in pharmacovigilance, there was a lot of focus about finding information about the drug and adverse drug reaction that was previously unknown or incompletely documented. So we really wanted to find those things that we didn't know anything about. And in 2010, just before the EU legislation changed and we introduced patient reporting systems, there came a new definition of a signal, which says it can be a new drug event combination, but it can also be a new aspect of a known association. So either it can be completely new, or it can be a new aspect of something that is already known. So for example, with the aggression, it was known for some of the drugs, but still the severity was a dimension that maybe was not so known of it. And I think this new definition of a signal really also opened up to us to harness the full value of patient reports to pharmacovigilance. I think it's also very interesting to think about what defines the value of a signal. When is a signal valuable and for whom? And what signals should we look for? So for example, if you're a scientist, maybe you think it's very high impact to be able to publish a case report in a medical journal. And then of course your chance of being published is the highest if you report something that has never been reported. So for example, for scientists, a new signal will have higher values than maybe an old signal getting some new information about it. And how is it for regulators? What is important in a signal? What are important signals for regulators? I think regulators are responsible for the benefit-harm assessment of drugs. So for regulators, it's very important to have signals that can help them do this benefit-harm assessment on a population level. So for them, it would be a valuable signal if it can help them do this benefit-harm assessment. And maybe as of that, they would need to update the SMPC or the EPAR. Maybe they would need to send a letter to the doctors, or maybe even they will need to take action to suspend or withdraw the drug from the market.
A physician looked at signals in other ways. As a physician, you want to help your patient. So they would be interested in primarily information, for example. Is there anything that I can do to treat this ADR? Can I diminish the ADR for the patient in any way? Or can I even prevent ADRs? Can I have enough information that I can make a good choice for my patient? I make the choice that will have the least chance of giving an ADR. And I think for patients in many ways, the quality of life is very important. How can I ensure that I have a good quality of life when using my medicines? And also, which risk will I accept when you start a treatment? Because if you know what the risk is, then you can also think, am I willing to take this risk? So depending on what stakeholder group you belong to, you might want to search for different kinds of signals. But back to the topic, the contribution of patient reports to signal detection. And of course, patient reports do contribute to signal detection. Both in the UK and in the Netherlands, we have shown this in scientific studies, and also more recently on a global level, we have used the data from the VIGI-base, which is the data of the WHO, to show also on that global data we can find signals. And I want to go into a bit more in detail about the Dutch study and the study on the global level to show you some results. So in the Netherlands, we tried to see what was the contribution of patient report to signals in the period of 2010 and 2015. So in that period, our center had raised a total of 150 signals, and those included 1,691 individual ADR reports. And we included all signals where individual reports were described in the signal, and we excluded signals which were overviews of drugs where individual cases did not play a major role. So of these reports, almost 1,700 that were included in all the signals, 25%, 1/4, came from patients. And sometimes maybe you think, well, patient maybe report more symptoms and not very serious events. But of these reports from patients, 30% of those reports contain one or more terms listed as important medical events. So also patients do not only report symptoms, they also report things that are very similar to healthcare professionals in terms of their reports. What kind of signals do patients have a larger role in identifying than others? And ADRs related to drug substitution patient reports are very important, but also maybe in psychiatric ADRs. And maybe that is because they are a bit more ashamed to go to the healthcare professionals to talk about psychiatric ADRs, that they prefer to maybe report on themselves instead of going to a healthcare professional to talk about it. We also did a cross-sectional analysis of the data to see, and if you look at all the reports that we received in this period compared to all the reports coming into the signals, about 2% of all reports from consumers in this period contributed to a signal. It was a bit double for the healthcare professionals, and also reports from marketing authorization holders played a very, very little or low contribution to signal detection in our setting. These are some of the examples of signals that we have raised based on where patient reports have played a very important role. There are almost no signal that is purely based on patient report or purely based on healthcare professional reports. It's usually a mix of both at our center. I just want to highlight two of those. The first one is about vitamin B6 in health supplements and neuropathy. And I don't know how it is in Portugal, but in the Netherlands, some products which contain vitamins do not fall under the drug regulation, but they fall under the food regulation. So we are also a reporting system for products that fall under the food regulation, and we also can use our reporting system to catch that. And that's something that I think is very
good because patients use a lot of these products, and I can also report it at one single point. So we realized that a lot of patients using vitamin B supplements got neuropathy. And we also noticed that the doses of vitamin B in those products was very high. You know, the recommended daily dosage of vitamin B6 is something like 1.5 micrograms. And in these supplements that the patients were using, there were about 50 to 100 micrograms in these tablets. So it was a sort of overdosing. So we wrote this up as a signal, and we shared it with the Food and Consumer Product Safety Authority in the Netherlands. And it actually led to a proposal to the Ministry of Health to introduce a maximum of vitamin B6 in products on the Dutch market. So you see reports from patients led to a signal and actually led to a change in how much vitamin B6 supplements can contain. So very important contribution. The second one is about triamcinolone injections and injection site atrophy. And triamcinolone is a corticosteroid that you can inject, and it has an anti-inflammatory action. It's been on the Dutch market for ages, so it's not like a new and fancy drug. It's a very old drug. But what we have noticed, and also mainly because of also patients sending in pictures, is if it is injected, it can get this atrophy. You know, it's like a hole almost in the arm there. Is this dangerous? Will you die of this hole? Of course not. Does it impact the quality of life of the patients? Certainly. You know, many women who have this on their arm would not like to wear something that doesn't cover it. Sometimes it's reversible, so it will go away over about a year. But sometimes it's irreversible, and you will have it forever, and then you would need plastic surgery to remove it. So what can you do to do this, to prevent this? So the injection technique of the doctor is very important here. If the doctor has the right injection technique, this will not occur. So we have raised this signal. It has not been amended in the SMPC yet, but we still have our good hopes that that will happen. But at the same time, we have written a lot of articles about this side effect in magazines for general practitioners, because they are mostly the ones giving this injection, to tell them, please be careful when you inject it. Use the right injection technique to be able to prevent this, because this is not a very nice thing to have. It's very, it's severe for the patient, and if you need to have plastic surgery, it will also be a cost for society. The other ones, the other study I want to talk about is a study that we did together with the Uppsala Monitoring Center, and using the WHO database Vigibase for signal detection on patient reports. So they also do signal detection where patient report doesn't play a big role. So I just want to ask you, how many of you recognize maybe 4 or 5 drugs of the medicines that we identified signals on the patient sprint? A few of you recognize the drugs. And how many of you recognize 4 or 5 drugs on the medicines that you find signals about in a normal sprint? Also. Okay. So I'm a pharmacist by training. In that, for the patient sprint, I recognize all of the drugs. In the other column, I need to think about a few of those, what they really are and what they do. So you see, sometimes you also, and I haven't tested this statistically or anything, but I think sometimes patients also report more about the commonly used drugs, because that's, of course, what a large part of the population uses. And just from that same study, you see, these were the kind of, it should be our ADRs, the kind of ADRs that they find, and that would be the kind of ADRs that they find when they do a normal sprint. So also you see, patients also report more common or more easy to understand side effects. So, but I don't think we should stop by identifying the signal. I don't think the collaboration between
a pharmacovigilance center and patient organizations have to stop when you have identified the signal. I think it needs to continue because signals need to be communicated. If a signal isn't communicated, I think it has no use to find it, because if you don't give the information to the people who can actually take action based on the information that you have generated, it's useless. And I think the information that you have can influence the medicine choices, the prescription state for a doctor and a patient. It can also lead to earlier recognition of the drug and the ADR, and then you can take action earlier to prevent harm. It can also lead to the decision to stop, change, adjust the treatment to see if the ADR will disappear. And maybe sometimes you cannot do anything, but then if they know it's an ADR, it can lead to a sort of acceptance. So I think the communication part of signals is also very important. And we have also done a study, because one of the challenges as a pharmacovigilance center is, how can I reach my target group? You know, those who really benefit from my information. And I think patient organizations is a very useful group to reach your target group. So this is just one example. When we found a signal about levothyroxine and panic attack, we thought, how can we spread this information? So we started to work together with the Thyroid Patient Organization in the Netherlands, and we wrote this signal to an article in their patient magazine. We spread it through the web. We also did social media posts, and also we moderated the social media post. One person from the patient organization moderated the social media post. And if they didn't know the answer, they could get back to us. And it was very successful. For us, as a pharmacovigilance center, it was a way to reach our target audience. For the patient organization, they saw that there was a lot of interest among the patients to read this kind of information. So they compared to other posts that they did on social media, and this generated more engagement also at their than their normal posts. And also, if we work in pharmacovigilance, you would like to have more and more evidence. So actually, other people that have not reported to us, they said, well, when I read this, I recognize I also have this. So you get more and more information about the side effect, and then you can also ask them to report it. So I think it was very good experiment, and that's something what we do now a lot at our center. We work together a lot with patient organizations to see what are their information needs and what can we do to help them fill that gap. So what are my take-home messages for you today? Well, first one, patient reports can contribute to signal detection both on a national and global level, and I hope in Portugal that you will discover this more and more. I think the data collection is really key. You need to find the data. And sometimes people don't know that you exist. They don't know that you have a reporting form. So I think the first one is to think, how can I get the information from the patients? And I saw later today that you will also have speakers about social media, because that's also a sort of source of patient information, not in a structured form, but a way how they share what they experience when they have side effects. I believe that a lot of value comes from the free text of patients, that they actually describe what they have experienced, so you understand what the severity is. But that means that you need to allow free text in your reporting forms. And when you only reduce this free text to the code, you know, that word that I search for, you lose a lot of things. So I also think it's important to develop new signal detection methodologies that can very much read the text for you, that you can actually screen all the text that you get into and take this into account when you search for signals, especially in patient data. But this kind of methodology can also be very useful when you want to search in hospital charts and other sources of information as well. The way forward, I think a lot of things starts with your own perception. If you believe in something, you will work very hard to achieve that. So I think if you believe that patients are important in pharmacovigilance, then you can start the change. And that will increase the importance of patient perspective in your work.
You know, when we started with patient reporting in 2004, we only say we will start to accept reports. But gradually we have also had added patient representatives to our board so that they can steer, they can talk with us how we steer the organization forward. We have developed new methods to collect data purely based on patient-reported outcomes. A lot of the communication, earlier we also were publishing in scientific medical journals and in, the professional medical journals and the pharmaceutical journals. And now we publish much more also directly for patients. So you can increase in many ways the importance of the patient perspective in Europe. And as of today, and I think what a lot of people do, build up a network of patient organizations that can guide you in moving forward. I also wanted to show this science guideline. I don't know if you are familiar with science, but they create guidances on a lot of topics. And I was part of the development of this group, which is about patient involvement in the development of regulations and safe use of medicines. It's quite a heavy book, but herein you can find a lot of recommendations, examples and best practices, how you can involve patients in these areas. And a lot of patient organization representatives were also part of the development of this guideline. And it's free to download on this site. And I think you will be given the slides later, so you can just download it. So, thank you for your attention. I will finish with Escher. He's a Dutch artist, and this is one of my favorite pictures of him because I think it illustrates a drug very well. Of course, you hope for the angels, but sometimes you also have the devils among them. Thank you very much. Para a terceira e última apresentação deste painel, chamo ao palco a doutora Ana Sofia Martins, do Infarmed, que nos vai apresentar o exemplo dos materiais educacionais, como diminuir o risco. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Ora então, antes de falarmos sobre os materiais educacionais em si e como é que eles podem ser importantes para reduzir o risco dos medicamentos, é preciso fazer um contexto para vocês compreenderem quais são então os objetivos da farmacovigilância. Como já falámos desde o início com a doutora Márcia Silvia, o que se pretende é otimizar o uso seguro e eficaz dos medicamentos e, portanto, nós queremos reduzir os riscos dos medicamentos e promover a saúde pública. E para tal, quando se fazem todas as ações regulamentares que se tomam, ou as comunicações que se façam, ou quaisquer medidas que se tomem, o que se pretende é influenciar os comportamentos dos profissionais de saúde e dos doentes. E porquê? Porque são eles que, ao fim e ao cabo, que utilizam os medicamentos, ou que prescrevem os medicamentos, ou que gerem os doentes. E, portanto, nós queremos influenciar os seus comportamentos porque queremos garantir um uso apropriado do medicamento e, assim, maximizar os seus benefícios e reduzir os riscos. E, portanto, para garantir que nós conseguimos influenciar corretamente os seus comportamentos, é importante que eles façam parte do processo. E, portanto, a cooperação com o profissional de saúde e com o doente é fundamental. E o doente tem aqui um papel ainda mais importante porque é ele que toma o medicamento e, portanto, é fundamental que ele se sinta que faz parte das decisões sobre a sua própria saúde. Portanto, é importante que ele se sinta responsável pela sua saúde, porque só assim é que ele vai seguir as medidas que nós pretendemos. Quando falamos de medidas de minimização de risco, como o próprio nome indica, elas servem para minimizar os riscos. E temos medidas de rotina que todos os medicamentos têm, que são o tamanho da embalagem, a informação que consta no resumo das características do medicamento ou no folheto informativo. O próprio estatuto legal também é uma medida para minimizar o risco dos medicamentos, a rotulagem. E depois temos, ou o tamanho das embalagens, e depois temos outras medidas excepcionais, como sejam os programas educacionais, aquelas cartas que são dirigidas aos profissionais de saúde,
podem ser programas de acesso controlado, sistemas de distribuição controlada ou outros. Mas então o que é que são estas medidas adicionais? Eu trago-vos aqui alguns resultados de um estudo que foi feito, que analisou os medicamentos autorizados por procedimento centralizado desde 2016 a 2015 e viu que aproximadamente 1/4 destes medicamentos tinham medidas adicionais de minimização de risco. E isto é importante porque vocês se virem que tipo de medicamentos e que tipo de medidas podem ter já uma ideia, então para que é que servem estas medidas e em que medicamentos é que se aplicam. E na realidade viu-se que a maior parte dos medicamentos que tinham estas medidas eram antineoplásicos ou imunomoduladores. E que na sua grande maioria as medidas excepcionais que estes medicamentos tinham eram materiais educacionais, portanto programas educacionais, maioritariamente destinadas aos prescritores ou aos enfermeiros, portanto, os profissionais de saúde que gerem então e que acompanham os doentes, mas também uma grande, cerca de metade, também eram de materiais dirigidos aos próprios doentes. E, portanto, isto leva-nos então a perceber para que tipo de medicamentos é que estas medidas se aplicam. Portanto, elas são medidas excepcionais, vão-se usar quando as medidas de rotina não são suficientes. Mas não é para qualquer medicamento. Portanto, aplica-se quando as medidas não são suficientes e ou porque estamos a falar de um risco que é muito significativo e que tem um impacto muito importante no benefício-risco do medicamento, ou porque são então medicamentos, como nós vimos, antineoplásicos, imunomoduladores, terapias, novas terapias e, portanto, com métodos de administração por vezes muito complexos e, portanto, é preciso fornecer informação adicional para garantir que eles são usados de modo correto. Podemos estar a falar de medicamentos que são sujeitos que têm um elevado potencial para abuso ou um tipo de utilização incorreta e, portanto, temos que garantir que eles são usados de modo correto para então assim maximizar os seus benefícios. É claro que o tipo e complexidade depois do material, da medida que nós vamos implementar, vai depender de vários fatores. E, portanto, nós quando desenhamos, quando pensamos que é necessário um programa educacional, o que nós queremos é que esses materiais, então, sejam objetivos, as mensagens têm que ser claras e inequívocas sobre quais são, então, os riscos que nós queremos minimizar ou gerir e, como tal, têm que ter informação concreta de quais são as ações que devem ser tomadas, devem permitir o diálogo entre o profissional de saúde e o cidadão, porque, como sabem, é fundamental a confiança que o cidadão tem no seu médico e no seu farmacêutico. E este é o ponto de contacto principal que deve ser privilegiado. E são materiais, são medidas que estão focadas nos riscos e que os que pretendem minimizar e para maximizar o uso dos medicamentos. E, portanto, não são medidas promocionais e podem ser apelativos e devem ser apelativos para que possam ser usados, mas devem ser completamente distintos de atividades promocionais. O problema é que, às vezes, as medidas até se fazem e até se divulgam, mas parece que existe ali uma barreira entre o que é feito e o que chega ao profissional de saúde ou ao doente, ou porque a comunicação não chega sequer, ou porque quando chega não é entendida e não chega da maneira que é pretendida. Isto porquê? Porque pode acontecer que as medidas são as medidas que são feitas são tão complicadas e com tanta informação que não se consegue ver onde é que está o essencial e o que é que efetivamente é para fazer. Ou porque podemos ter medidas e podemos ter vários medicamentos que têm as mesmas medidas e, portanto, imaginem 10 medicamentos, 10 materiais educacionais e o profissional de saúde depois olha para uma, olha para outra e o que é que eu uso e o que é que eu vou dar ao doente. E o doente uma vez pode receber uma e depois pode receber outra e isto também pode gerar problemas. E, portanto, e se pensarmos não só nestas medidas, nas materiais educacionais, as cartas que são enviadas aos profissionais de saúde, quer pela autoridade, quer pelas companhias, e depois distinguir o que é importante e o que é promocional, e depois o que ele recebe também no resto do contexto da sua profissão, a documentação pode-se ir acumulando e, muitas vezes, ou não é dado o correto o uso da mesma, ou o que acontece é que, muitas vezes, ela acaba naquele arquivo que está debaixo da secretária. E não é isto que se pretende.
E, portanto, quando se vão desenhar, para implementar o programa educacional, portanto, materiais educacionais, é preciso ter uma abordagem faseada para garantir, então, que vamos cumprir todos os critérios para que depois elas, no fim, possam ser utilizadas e tenham o objetivo pretendido. E, portanto, primeiro devemos compreender quais são os medicamentos que vão precisar destas medidas, e por isso é preciso compreender o medicamento em si e também os riscos. O que é que nós pretendemos comunicar e a quem é que nós pretendemos comunicar? Eu disse-vos que nós queremos influenciar comportamentos, portanto, é preciso ver ao longo dos diferentes passos do tratamento quais são os intervenientes que serão mais adequados para nós intervirmos. E depois, se estes materiais são medidas excepcionais, que eu já vos disse, significa que os outros, as de rotina, não são suficientes. Temos que ver se efetivamente são suficientes ou não. E então, se não forem suficientes, que ferramenta é que nós podemos usar? Porque há várias ferramentas. E depois de vermos que ferramenta é que usamos, também devemos ver que canal de comunicação é que poderemos usar. E é claro que no meio disto tudo, e no meio dos vários critérios que vamos ter que utilizar, é preciso nunca esquecer que devemos incluir no processo de seleção e de validação de toda a informação os destinatários dos materiais. Portanto, se nós estamos a pensar em profissionais de saúde ou em doentes, é fundamental incluí-los neste processo. E, portanto, se primeiro temos que compreender os medicamentos e os seus riscos, eu trouxe-vos aqui um exemplo que acho que exemplifica isto muito bem. Toda a gente sabe que os retinoides orais têm um risco de teratogenicidade. E, portanto, há uns anos recentes, fez-se uma revisão da segurança destes medicamentos por causa deste risco e a revisão abrangeu todos os retinoides. Ora, nós temos retinoides orais e temos retinoides tópicos. Então, vamos lá compreender os medicamentos e o risco. O risco é conhecido para os retinoides orais. Então, e os tópicos? Será que têm risco ou não têm o risco? Bem, o risco está relacionado com a substância ativa e, portanto, existe ali um risco potencial. No entanto, também temos que ver que a absorção sistémica destes medicamentos é insignificante. É claro que ela pode aumentar, dependendo também da estrutura da pele, e, portanto, há vários fatores que podem influenciar e podem contribuir para uma absorção aumentada. E, portanto, por precaução, estes medicamentos são contraindicados na prevenção e em mulheres que pretendem engravidar. Mas pelo facto do risco ser insignificante, são contraindicados, a informação está refletida no resumo das características do medicamento e no folheto informativo, este tipo de comunicação é suficiente atendendo ao tipo de risco. No entanto, então agora vamos ver os retinoides orais. Os retinoides orais têm diferentes indicações. E sendo que a maior parte é usado para problemas de pele, acne ou psoríase, há dois medicamentos específicos, o bexaroteno e a tretinoína, que têm indicações oncológicas e, portanto, são usados num contexto completamente diferente. São usados a nível hospitalar e, portanto, a gestão destes doentes é muito mais controlada e as pessoas já estão sujeitas, é uma doença com risco de vida e, portanto, não faz sentido estar a sobrecarregá-las com mais este material quando elas já são tão controladas que é claro que elas não vão... estão a fazer este tratamento para uma doença oncológica, não é nesta situação que elas estão a pensar em engravidar e ter filhos. E, portanto, para estes medicamentos também não faz sentido ter materiais educacionais, mas faz sentido para os outros retinoides orais, os três, a citretina, a litretinoína e isotretinoína. E, portanto, lá está, temos uma classe de medicamentos com risco, mas só 3 substâncias ativas em concreto é que precisam efetivamente dos materiais educacionais. Ora, então, depois de compreendermos os medicamentos e os riscos, é preciso também perceber, então, o que é que pretendemos comunicar e a quem é que nós pretendemos comunicar. Se nós queremos influenciar os comportamentos, temos que ver, então, quais são, ao longo do percurso do tratamento, em quem é que nós queremos intervir. E trouxe-vos aqui 3 exemplos para se compreenderem. Então, na combinação entre citabina mais tenofovir, para a profilaxia da pré-exposição, existe então um risco de aquisição do vírus da imunodeficiência humana 1, incluindo infecção por não adesão ou então o desenvolvimento de resistências se o medicamento não for usado da forma correta. E, portanto, é fundamental que o prescritor tenha a informação necessária para ver como selecionar os doentes adequados e que vão cumprir o regime terapêutico
E é fundamental também que os indivíduos tenham informação que os lembre constantemente de como é que eles devem tomar a medicação. E, portanto, neste caso, temos materiais que se aplicam só ao prescritor e aos indivíduos em risco. Aqui falo em indivíduos e não em doentes, porque isto é pré-exposição e, portanto, não são doentes. Nos retinoides orais, como vimos, é um risco de teratogenicidade e, portanto, é fundamental o prescritor ter informação para quando da prescrição e do seguimento destes doentes, o farmacêutico também, porque depois tem que garantir que está a dar o medicamento às mulheres e que estas cumprem um programa de prevenção de gravidez, porque elas não podem estar grávidas, nem podem estar a pensar em engravidar e, portanto, tem que se garantir que não há esse risco e a própria doente do sexo feminino também. Outro exemplo interessante é o caso da rivastigmina, portanto, para o tratamento do Alzheimer, existem os adesivos, existe o risco de erradicação e má utilização e, portanto, é fundamental que o doente tenha informação, que o lembre constantemente que deve pôr só um adesivo por dia e que deve ir trocando o local onde coloca o adesivo. E, portanto, o material tem mesmo imagens com o local onde ele vai colocando e a rotatividade do sítio onde o coloca a cada dia. E, portanto, depois já vimos quais são os medicamentos, quais são os riscos, o que é que queremos comunicar. Então, quais são as melhores ferramentas? Porque há várias ferramentas. Podemos ter guias, podemos ter listas de verificação, podemos ter cartões direcionados para os doentes, podemos ter kits de demonstração, sem o medicamento, podemos ter diários, lá está, para lembrar o que é que ele deve fazer dia a dia. E, portanto, a seleção depois vai depender do que é que nós queremos, qual é a ferramenta que vamos usar, vai depender de vários critérios, nomeadamente o que é que nós queremos comunicar e a quem, mas o que nós queremos é que os materiais sejam o menos complexos possíveis, para que eles sejam efetivamente usados de forma eficaz e em tempo útil. E como é que se vai comunicar? Ora, as pessoas têm preferências diferentes. Eu, por exemplo, em termos profissionais, gosto de utilizar o meu e-mail, mas depois, para outros tipos de comunicações, já não gosto de utilizar o e-mail. E isto também acontece com os profissionais de saúde ou com os próprios doentes. E, portanto, temos que pensar se nós queremos ter um material disponível em papel ou em meios eletrónicos, ou se queremos ter em meios audiovisuais, ou se pode ser uma simples formação presencial com suporte informático, ou se queremos utilizar apps ou pop-ups em sistemas de prescrição ou dispensa, temos de compreender as preferências dos destinatários dos materiais. E quando nós pensamos nas preferências dos destinatários, temos que ver que as necessidades do público também evoluíram ao longo do tempo. E, portanto, se há uns anos nós comunicávamos maioritariamente por carta e depois por telefone e por e-mail, hoje em dia o que as pessoas utilizam é apps e mandam mensagens entre si com emojis. Isto é o público mais moderno, mais jovem. Mas o problema é que se há uns anos gerações mais antigas preferiam cartas ou até discussões cara a cara, essas gerações ainda existem, porque os nossos avós ainda estão vivos e eles já usam o telemóvel, mas se calhar para este tipo de comunicação não é isso que eles querem. E, portanto, nós temos que ter em conta também este aspecto, que é fundamental. Nós temos um material para quem? É um material que se aplica só a uma geração, ou pode aplicar-se a diferentes gerações, porque aí se calhar também temos que ter diferentes meios de comunicação. Por exemplo, no caso da rivastigmina, que é para o tratamento do Alzheimer, é para uma geração já um bocadinho mais avançada e, portanto, se calhar podemos ter uma comunicação, material em papel. Agora, um material que é direcionado para uma população mais jovem, para lembrar que não podem engravidar, para prevenir o risco de medicamento. Se calhar já não faz sentido disponibilizar a informação em papel e podemos ter um canal mais moderno. E, portanto, o que nós queremos é, então, materiais que sejam adequados, pragmáticos,
que não sejam onerosos, claro, nem para o cidadão, nem para o sistema de saúde, que sejam utilizados em tempo útil e que sejam eficazes. E, portanto, para garantir isto, é preciso envolver no processo quem vai usar os materiais, portanto, os profissionais de saúde e os doentes. E isto já é feito a nível europeu. Como nós vimos no início desta manhã, existe representação dos profissionais de saúde e dos doentes no sistema europeu regulamentar e, portanto, eles tomam parte das decisões e são muito importantes, porque lá está, eles são os destinatários finais e, portanto, é fundamental que eles participem e digam se a informação explica em concreto qual é o risco do medicamento, sim, estas medidas são as mais adequadas, sim, são viáveis de implementar na prática e sim, se nós as recebermos, vamos usá-las. E, portanto, nós vivemos no sistema regulamentar europeu, fazemos parte da União Europeia e, portanto, a maior parte das decisões são tomadas a nível europeu. E isto é bom, porque garante que todos os doentes são protegidos de igual maneira nos diferentes países. E também é mais eficiente ter um programa que seja semelhante em toda a Europa do que estarmos aqui a criar um programa para Portugal, outro para a Espanha, outro para os países nórdicos. No entanto, temos que ver que, sim, isto é bom e simplifica muito, no entanto, existem depois diferenças a nível nacional. As próprias legislações ou orientações que cada país tem. A prática clínica e os sistemas de saúde também variam. Podemos ter, os prescritores também podem variar a nível de cada país e, portanto, é preciso uma certa flexibilidade. E o que se faz, então, é assim, nós podemos ter programas que são semelhantes em toda a Europa e são aprovados a nível europeu, mas o que é acordado a nível europeu são as mensagens-chave. E depois tem que existir uma flexibilidade para que depois os materiais em si, a sua tradução para cada país e como é que vão ser implementados, isso depois é acordado a nível nacional, para garantir então que são usados e que existe um sucesso na prevenção dos riscos. E, portanto, aqui a nível de Portugal, o que nós fazemos é então a avaliação dos materiais educacionais é liderada pela DGRM, mas é uma avaliação multidisciplinar que pode envolver outras equipas, não só avaliadores de farmacovigilância, mas depois pode ser necessário envolver também clínicos ou a parte da publicidade. E nós adaptamos sempre os materiais à realidade do sistema de saúde português. Eles são, uma vez que destinam-se a utilizadores nacionais, são maioritariamente em português, mas pode haver situações muito em concreto, se estamos a falar de materiais muito específicos para profissionais de saúde e que a linguagem que é utilizada no contexto profissional é em inglês, pode haver situações raras, excepcionais, em que eles são mantidos na língua inglesa. A linguagem depois também é adaptada ao seu destinatário final, portanto, estamos a falar de um medicamento que causa nefrite intersticial aguda. O profissional de saúde entende o que é nefrite intersticial aguda, mas o doente se calhar não entende. E, portanto, nós temos que usar uma linguagem para que o doente entenda qual é o risco e quais são os sintomas e como é que ele pode prevenir esse risco. Para evitar que tenhamos muitos materiais iguais, sempre que há medicamentos com a mesma substância ativa, ou no caso dos genéricos, é incentivada a utilização de um material único para todos esses medicamentos. Os materiais são divulgados na Infomed, mas também suportamos a criação de websites específicos, se assim for proposto. Além disso, o Infarmed disponibiliza ainda alertas que são enviados para os sistemas de prescrição e sistemas de dispensa, sobre os materiais educacionais. É privilegiada sempre, quando há material em formato físico, a entrega do material ao doente pelo médico, porque é o primeiro ponto de contacto. No entanto, tentamos sempre que haja como backup o farmacêutico, porque caso o médico já não tenha materiais ou se esqueça, o farmacêutico está sempre ali para reforçar a informação. Então, trouxe-vos aqui alguns exemplos para vocês verem em concreto. Quem daqui, penso, toda a gente já usou a Infomed? Alguma vez, pelo menos. Pronto, mas para quem não usou é muito fácil identificar onde é que estão os materiais educacionais na Infomed. A Infomed é a base de dados
de medicamentos do Infarmed. E, portanto, nós disponibilizamos na ficha de cada medicamento os materiais educacionais. Isto tem... lá em cima vem um ponto de exclamação, e o ponto de exclamação significa que este material tem medidas adicionais de minimização de risco. E, portanto, tem um alerta. Portanto, cá em baixo vocês veem que ele tem materiais educacionais e, portanto, tem... E depois descendo, isto tem... Não, pronto. Neste caso tem materiais educacionais que são destinatados ao doente e é possível abrir o documento específico. Falei-vos também que os materiais devem ser concretos, que a mensagem deve ser clara e inequívoca e adaptada ao destinatário. E, portanto, temos aqui um exemplo de um guia, que é para o doente cuidador, para o tratamento da degenerescência macular relacionada com a idade e, portanto, é importante o doente compreender, ou quem trata dele, compreender alguns sintomas da doença. E, portanto, temos imagens de como é que, em cada situação, o que é que o doente vê. E como são doentes que veem mal, se calhar faz sentido também, eles podem não conseguir ver os materiais. E, portanto, temos uma ligação para uma versão áudio do guia, para que o doente que não consegue ver consiga, ao menos, ouvir e entender as mensagens. Aqui outro exemplo de um guia para prestador de cuidados aos progenitores de bebés, de crianças pequeninas, e é o risco de hipoglicemia e, portanto, temos detalhe de informação o que é que deve fazer em cada situação, em cada hora do dia, com imagens em concretas ligadas à alimentação do bebê, para ser mais fácil de entender pelo progenitor. Quando temos vários medicamentos com o mesmo risco, lá está, evitar ter vários medicamentos, vários materiais educacionais iguais e, portanto, temos o guia para a doente dos retinoides, um só guia que abrange todos os retinoides orais. Ou, a nível dos valproatos, também um só cartão que abrange todos os valproatos autorizados em Portugal. Ou também para o tiocólico cozido, conseguimos que se envolvessem todos os titulares da AEM e temos um material único e, portanto, assim os doentes, quando recebem um só material e não passam a receber uns um material da cor A, outros da cor B, outros da cor C, que pode criar questões. Ora, então, eu disse também que podemos ter programas iguais a nível europeu e depois adaptados ao contexto nacional. E, portanto, temos aqui um website que tem materiais comuns a nível europeu, mas depois a parte do site nacional, um dos materiais era um vídeo e nós pedimos explicitamente que o vídeo fosse mudado para incluir uma informação importante que era sobre como era utilizado o cartão do doente, porque o cartão tem informação importante que o médico vai assinalar qual é a seringa que deve ser usada e a medida de volume que vai tirar do medicamento e, portanto, nós exigimos que o vídeo fosse alterado para incluir esta informação, que não está nos outros vídeos dos outros países. E é claro que estas medidas são excepcionais, mas nós não queremos que elas fiquem ad eterno a ser usado, porque é suposto que, ao fim de algum tempo, aquela informação foi sendo, o profissional de saúde foi usando e o próprio doente, e faz sentido que estas medidas se tornem parte da prática clínica. Ou porque vemos que já são usadas há muito tempo e a informação já está interiorizada e, portanto, já não se vê nenhuma tendência relacionada com o risco, ou porque já houve inclusão nas normas, orientações ou procedimentos nacionais e, portanto, muitas medidas vão sendo usadas durante um dia, muitos materiais, e depois, ao fim de alguns anos, deixam de ser utilizadas. Foi o caso do tenofovir disoproxil fumarato, a brochura pediátrica relacionada com o risco de doença renal e diminuição da densidade mineral óssea. Foi usada durante vários anos e ao fim de uns anos viu-se que já não é necessária, porque as medidas que são precisas de tomar pelo profissional de saúde já estão interiorizadas e até já fazem parte das guidelines e, portanto, podemos descontinuar esta medida e a informação que consta do resumo das características é suficiente. E assim poupamos o profissional de saúde de mais uma carta que poderia acabar no caixote de lixo. Mas pode ser feito mais ainda para melhorar a divulgação junto do cidadão. Desde logo,
melhorar junto do profissional de saúde para garantir então que temos aquele primeiro contacto entre o profissional de saúde, médico ou farmacêutico, com o doente. E, portanto, nós já fazemos através do Infomed e dos sistemas de prescrição ou dispensa, mas podemos fazer mais junto das ordens profissionais ou associações de profissionais de saúde. E depois também campanhas de consciencialização direcionadas então para os riscos específicos de cada material que desenhamos, através das associações, divulgação nas associações de doentes ou nas próprias redes sociais, fazer materiais de suporte, e isto nós já fizemos uma vez para os valproatos, com infografias, fazer campanhas nos centros de saúde, hospitais ou clínicas. Portanto, é fundamental melhorar a divulgação. E para concluir, ora, então, isto são medidas excepcionais, lá está, usam só quando as outras não são suficientes. Os materiais devem ser o menos complexos possíveis e focados na informação que nós pretendemos transmitir, nos riscos e como os prevenir. Devem ser práticos e não onerosos, tanto para o doente como para o sistema de saúde. Não devem ser promocionais e não devem ser internos. E, portanto, a sua necessidade vai sendo revista ao longo do tempo. E cabe-nos a nós decidir, então, se nós queremos manter aquela barreira na divulgação desta informação ou se então queremos deitar a barreira abaixo e melhorar o diálogo e o envolvimento do profissional de saúde, mas principalmente também do cidadão. Obrigada. Obrigada, Ana Sofia. Vamos abrir então agora a sessão a questões. Se alguém do público tiver alguma questão que queira dirigir a qualquer uma das intervenientes, façam favor. Muito bom dia, muito obrigada por estas palestras excelentes. A minha pergunta é o seguinte: eu vi a importância do envolvimento de associações de doentes, de ordens profissionais, e a minha pergunta é até que ponto é que as sociedades científicas também podem ter um papel na farmacovigilância? O que é que vos parece acerca deste assunto? Eu julgo que essa pergunta que seja dirigida a mim diretamente. Como eu disse anteriormente, nós estamos a trabalhar nessa aproximação com as associações de pessoas com doença. Sabemos que... Não, fui eu que ouvi, acho que aqui há algum eco. Portanto, os doentes, maioritariamente, contactam com as suas associações. Estão a falar com pares, não sentem coibidos de dizer aquilo que lhes vai na alma e aquilo que verdadeiramente sentem. Nós sabemos que a relação com os médicos pode ser a melhor que têm, mas o ato da consulta, normalmente temos aquela limitação do tempo, é um ato formal. E, portanto, às vezes há coisas que acontecem só depois e o voltar ao médico nem sempre é fácil. Portanto, as associações estando capacitadas para realmente compreender a importância da farmacovigilância e como melhor traduzir para os seus associados, terão um papel que é fundamental na ajuda à participação na farmacovigilância, sem dúvida. Aproximar. Minha pergunta era relativamente às sociedades científicas, que também têm um papel de literacia da saúde na sociedade em geral, e se as sociedades científicas poderão ter um papel aqui como facilitadores deste processo de farmacovigilância. Sim, sem dúvida. É assim, aquilo que nós queremos é mesmo ter a aproximação a todos, porque efetivamente é importante termos a participação de todos, porque só quando todos estão capacitados no verdadeiro motivo pelo qual a farmacovigilância e o impacto no conhecimento do perfil de segurança do medicamento, só assim é que nós vamos verdadeiramente conseguir caracterizá-lo
E ao conseguirmos conhecer aquilo que é o perfil de segurança do medicamento, nós conseguimos potenciar o uso eficaz do medicamento e melhorar a saúde pública. Bom dia a todos. Primeiro queria agradecer a possibilidade deste encontro, que acho que é muito produtivo. Em termos isto é a minha opinião, é mais um comentário do que uma questão. Acho que nos devíamos organizar por unidades de saúde não primários nem secundários, mas terciários, porque aí é o grosso dos doentes que vamos apanhar, e nomeadamente em 3 campos fundamentais: a pediatria, a oncologia e depois as grávidas. Eu acho que isso ainda não está bem estabelecido no nosso país, pelo menos eu falo do hospital onde trabalho, e acho que cada núcleo de farmacovigilância, Coimbra, Lisboa e Porto, penso que agora há mais unidades, deviam ter elos de ligação com quem trabalha nesses centros hospitalares gigantescos que foram criados, e que o nosso trabalho é feito, mas não expressivo posterior, porque nada está montado. E pronto, eu gostaria que isso fosse desenvolvido nesse sentido, uma vez que a decisão está no Infarmed e no Poder Central. Obrigada. Não me identifiquei. Eunice Cunha. Hello, I'm going to talk in English. My question is to Linda. Thank you for your presentation. In the past, before 2012, when we didn't consider consumer reports, for follow-up, we had to obtain the consent from the patient to contact the HCP. Now, since 2012, with the value of the consumers, we value these reports. But my question is about follow-up. What is your experience with following up ADRs from patients? Do you get the contact of the HCP? Sometimes I feel that there is a barrier because the patient talks and then we cannot make the case robust enough because we don't have the science part of it. So any comment about follow-up and how the cases can be valued will be very useful. Thank you. Yeah, I think it's a very valid question. So if if a patient reports to us, sometimes we ask them if they can provide us the medical information from the healthcare professional, or if we would need it, we would ask their permission to obtain it. So it's a sort of extra step. It's there, but for a lot of things, you don't need the medical validation. It depends a bit on what kind of reaction it is and in how far you can measure it. For example, with the vitamin B6 levels, we got a lot of vitamin B measurements in blood to see that these patients with neuropathy had a lot of vitamin B. So of course, for such a test, you would need to have information from the healthcare professional. But for a lot, how do you measure aggression? How can someone confirm that you have been aggressive? So it depends very much on the type of event in how far you would need a sort of medical backing of the diagnosis. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite em nome da Associação Portuguesa de Menopausa, que foi recém-criada e da qual eu sou a fundadora. Represento centenas de milhares de pessoas em menopausa, 50 mil aproximadamente, é o que temos contabilizado até este momento. Já tive a oportunidade de divulgar por algumas pessoas que aqui estão presentes o facto de termos aparecido em plena pandemia, portanto ainda não deu grande tempo de nos fazermos notar. De qualquer maneira, a minha pergunta, para além do agradecimento que reitero, é estarmos presentes. A minha pergunta para o Infarmed, ou para as pessoas que aqui estão em representação do Infarmed, é: nós não consideramos, pela experiência que vamos tendo em conversa e em experiências importantes que vamos promovendo com as pessoas em menopausa,
não consideramos que estejamos dentro das associações de doentes propriamente dito. Digamos que as pessoas em menopausa são tão doentes como as que estão com um período menstrual ou gravidez. De qualquer maneira, há iniciativas que são visíveis para todas as pessoas e que se referem à gravidez e que se referem também à menstruação, dadas as evidentes necessidades que as pessoas, quando menstruam e quando estão grávidas, têm. Assim também acontece, e eu estou a ver as senhoras a dizerem que sim, claro, assim acontece com as pessoas em menopausa. Atendendo à grande falta de literacia ou à ausência ou à negligência grosseira que tem sido reiteradas às pessoas, que tem sido reiterada relativamente às pessoas em menopausa, e não há nenhum documento do Estado que refira a menopausa como uma prioridade, nomeadamente uma prioridade ou sequer se refira à menopausa, nomeadamente as consultas de planeamento familiar acabam por dar alta às pessoas em menopausa porque já não há o que lhes fazer. A minha questão é esta: para nós sermos também, nós em menopausa, pessoas em menopausa, que acaba por ser um assunto de todos, porque todos os homens têm uma mulher, quanto mais não seja a sua mãe na vida, como é que nós vamos ficar observados nas iniciativas que o Infarmed pode e continua tão eficazmente a disponibilizar, nomeadamente se estão pensadas iniciativas para a população em geral? Portanto, estamos aqui a ver observados os profissionais de saúde, que são sem dúvida os primeiros destinatários das dúvidas que as pessoas que estão a fazer medicamentos têm, e depois as associações de doentes, em representação dos doentes e a população em geral. Muito obrigada uma vez mais. Obrigada pela questão. Bom, efetivamente, a farmacovigilância destina-se a todos, não é? E, portanto, todos são incluídos nesse sistema e, aliás, nós queremos que todos façam parte deste sistema com as suas especificidades. O projeto Incluir do Infarmed trata de incluir todos na participação, e todas as associações que se dirigem a nós são incluídas, são capacitadas e passarão a fazer parte dos diversos aspectos regulamentares do Infarmed. Portanto, é só inscrever-se, certo, Pedro? E a partir daí fazer a capacitação. Pedro terá a oportunidade de falar mais à frente e certamente dará mais informações, mas caso queira ter informações mais direcionadas, contacte-nos, que certamente será muito bem-vinda e receberá todas as informações necessárias. Bom, julgo que agora temos mais uma questão. So my question is for Linda. Yes, I'm sorry, my Dutch is a bit rusty, so I'm going to do it in English, okay? We were really astonished by the difference in terms of patient consumer reports in the Netherlands and other European countries. We were wondering if you could provide some insight on why this happens. Is it just because you have it longer than other countries? Or do you have, is it a cultural thing? Do you have extra steps in health literacy every year with your patients? Why this so major difference? So we haven't really analyzed it, but I think, of course, that we have had it for a long time, although most patients are hopefully only one-time reporters, so they will not experience so many side effects. There will be multiple reporters. I also think maybe that the setting is a bit different. In the Netherlands, we have the Medicines Evaluation Board. They are the regulators in our country, and the LAREB, where I work, we are a foundation. So maybe we have more opportunity to promote patient reported because we are a smaller organization. Also, when we started in 2004, we really opened up to a public, so that has been a work in progress for about 20 years, and we also try to be visible in the media and give our knowledge and experiences through the media as well, just to
make our center known. And I think the director of our center, she was in politics before, so she's also very well aware in how you can, how important it is to collaborate with media. So I think we are doing a lot of things to make patient reporting known, but it has been a very long road. And about the flooding of the reports, I think now we get maybe, I don't really dare to say what the numbers are now with COVID, but let's say we get maybe 10,000 reports from patients in a year on a population of 16 million. It's still not very much. So the potential is untapped, and I think even for us, we want to harness that potential even more. Obrigada a todos. Não temos mais tempo para perguntas, mas certamente se quiserem enviar perguntas diretamente para nós depois poderemos encaminhar. Vale descansar um bocadinho e voltaremos às Hugo. Fazemos agora então uma curta pausa de 15 minutos. Pedimos a vossa compreensão para tentarmos manter o tempo do programa. Obrigado.